Vim para o teatro de passagem. Eu era empregado bancário. Naquele tempo tínhamos que cumprir o horário e marcar ponto. Eu não estava muito para aí vocacionado, porque era uma pessoa que gostava de paródia, de bailaricos. Lá vim falar aqui e fiquei. E foi sempre uma coisa de passagem. Vim aqui, ver como é que era, vou estar, vou ganhando algo e depois vou-me embora. Sobretudo cheirava-me também a paródia, a boémia, estava integrado naquela maneira de eu ser e de estar na vida. De modo que, olha, fui portelando e como disse e escrevi, até que se esgotou o tempo que eu devia ter saído. O Não Bata Mais Josézinho foi a primeira revista que esteve todo o ano, ultrapassou a barreira do aniversário. Chegámos a festejar o primeiro aniversário com uma grande festa aqui no Maria Vitória. Mas nesse tempo fazíamos 2 sessões diárias, matinés aos domingos e feriados, só tínhamos descanso à segunda-feira, portanto foi uma quantidade de sessões que hoje é impossível atingir, não é? E, sobretudo até pela dimensão para as receitas que tivemos, pela quantidade de público que assistiu ao espetáculo, hoje é impensável, não é? E na altura os teatros eram grandes, foi no Teatro Variedade, foi aqui no Maria Vitória, o teatro era maior, levava 600, comportava 600 e tal pessoas, hoje retirou-se uma fila, retiraram-se várias cadeiras dos camarotes, etc, portanto está bastante reduzido. Mas naquele tempo o teatro estava em pleno, não é? Com 640, salvo eu, lugares em funcionamento que quase sempre esgotaram. E foi uma outra revista, que essa para mim foi extremamente importante, foi o lançamento de toda uma nova geração, que agora são primeiríssimas figuras destacadas no nosso país, que ali se iniciaram como primeiras figuras, já vinham de trás, já vinham trabalhando, todos eles trabalhando comigo ou quase todos, em outros espetáculos, mas primeiras figuras, pela primeira vez, as primeiras figuras foram eles, foi na Prova dos Novos, chamava-se A Prova dos Novos, e para que o público ficasse atraído, fizemos na altura um OVNI, que ainda lá está no teto do Variedades, que trazia do teto uma grande parte da companhia e vinha em velocidade acelerada e parava repentinamente sobre a cabeça dos espectadores, o que impressionava os espectadores, mas aquilo era de uma dimensão enorme, depois trazia uma parte da companhia lá dentro, e portanto o público ia ver o OVNI e depois levava com todo aquele elenco, e foi um sucesso enorme. Esse ultrapassou o tempo de carreira do Não Bata Mais Josézinho, pois a Prova dos Novos teve 14 meses no cartaz. Muitas vezes haviam pessoas que me questionavam, dizia, quanto é que custa uma revista? Eu contava-lhes quanto custava, várias dezenas de milhares de contos, ou seja, algumas centenas de milhares de euros. E as pessoas diziam, isto é um mau investimento, com esse dinheiro abria-se o melhor negócio da tua vida. Portanto, tem que haver um bocadinho de audácia, muita coragem e, sobretudo, acreditar. Há pouco tempo o meu filho, a propósito do Dia do Pai, o meu filho que está, neste momento, também já faz parte da companhia aqui no Maria Vitória, o Diogo Costa, tem 3 filhos, um é pianista, passou agora para o 6º grau do Conservatório, é belíssimo, tem 14 anos, é excelente, vai agora a um concurso internacional. O outro é um técnico em programação de computadores e o Diogo está aqui no Maria Vitória, fez estas 2 últimas revistas. É um jovem, está no Isla e, portanto, ainda está em princípio de vida. Mas ele dizia, no Dia do Pai, publicou no Facebook, a dizer que eu era o exemplo porque era uma pessoa que acreditava, era um lutador, acreditava e, portanto, incentivava as pessoas a acreditarem. Todos nós sabemos que a vida tem bons e maus momentos, e são os bons momentos que são o prémio dos maus momentos, não é assim? Portanto, a gente tem que acreditar que o mundo está sempre em convulsão, e hoje a vida é má, mas amanhã é um momento de desafogo, e portanto temos que acreditar que isto dá a volta, as coisas não são más eternamente, não nascemos com coisas más e morremos com coisas más. Tenho levado tantos prémios, geralmente quer dizer que estou-me a aproximar do fim da minha vida. Quando a gente começa a levar tantos prémios é porque estamos a chegar ao fim, quando começa a haver o reconhecimento. Bem, antigamente, como todos sabemos, havia uma censura, portanto era tudo controlado, não é? Até o humor era controlado, portanto era mais difícil fazer esse humor. Hoje o humor é mais fácil de fazer.
Agora, o que acontece é que quando as pessoas estabelecem uma comparação e dizem, mas antigamente os espetáculos eram... Não, é que os atores eram muito bons, eram grandes atores. Estão na história do teatro. E eu não sei quem da atual geração irá fazer história, não é? Aqueles todos fizeram história, todos, grandes, são muitos. Formos ver a história do teatro de revista, de há muitos anos atrás, e todos os grandes atores passaram por teatro de revista. Portanto, a vida era bem diferente. Hoje podemos dizer que todos os grandes atores passam para a televisão. Aqueles não, todos os grandes atores passaram por teatro e por teatro de revista. E já havia televisão, mas preferencialmente eles adoravam fazer era teatro. Adoravam contatar com o público. É claro que o humor hoje é muito melhor, porque eu às vezes vejo coisas, blocos do antigamente, e aquilo não tem graça nenhuma, o ator é que tem graça, não é? E agora os números têm muita graça, embora os atores também tenham a sua graça, sejam bons atores, esta geração também nos tem brindado com grandes valores, não é? Mas a verdade é que o humor hoje também ajuda muito, porque os textos são muito bem escritos, têm muita graça, têm muita crítica, porque a crítica hoje também é mais fácil, e depois temos uma democracia, o que nos possibilita a gente brincar com todos os nossos políticos, coisa que antigamente era impensável. Nós estamos a preparar a nova revista, que já está praticamente escrita, temos o elenco quase alcançado, não todo, porque há lugares que ficaram vagos agora na terminação da carreira da peça, vamos fazer castings e depois começaremos a ensaiar, porque entendemos que a melhor altura de se poder estrear será no final do mês de agosto. E as pessoas já tiveram praia, já passaram as festas, já têm saudades do teatro, porque não há teatro desde o mês de abril, e, portanto, regressam aos teatros e, sobretudo, ao Maria Vitória. E, portanto, é esse projeto que nós temos. Já tivemos um título da peça, mas depois anulámo-lo. Portanto, estamos à espera agora de qualquer acontecimento que nos dê um bom motivo para um título da revista. A revista tem textos de Mário Rinho, do Nuno Nazaré Fernandes, que regressa ao Parque Mayer, e do Flávio Gil, não é? Portanto, está tudo a ser trabalhado. Não estamos parados. O Parque Mayer era um recinto onde vinha toda a gente, desde o rico ao pobre, não é? Na passagem por Lisboa, todas as pessoas vinham ao Parque Mayer porque aqui encontravam as grandes figuras do teatro e do espetáculo em Portugal. Porque muito cedo, para já no Parque Mayer estava sempre qualquer espetáculo a ser ensaiado e, portanto, a companhia, a partir das 3, tinha ensaios. Depois, porque muitos atores, nem sequer estando cá a trabalhar, vinham aqui recordar os empresários que existiam, vinham aqui tomar café, falar com a gente, cumprimentar, e, portanto, depois, os restaurantes, que eram muitos, à hora do almoço estavam completamente cheios, vinha muita gente a almoçar ao parque e pessoas importantes, não é? E depois os artistas, as companhias eram muito grandes, aliás, eu já escrevi isso também, que o Parque Mayer era uma aldeia dentro da cidade. Vivia aqui os donos do restaurante, ou o pai Manel viveu aqui, do restaurante Manel, a Mimi, a Amadora, as irmãs, o irmão também viviam aqui, até aqui havia tudo, havia barraquinhas de chocolate, havia casas de sumos, havia loja que vendia souvenirs, havia teatros, restaurantes, havia tudo um pouco, casa de jogos, portanto havia música no Parque Mayer todo o dia e à noite era uma festa de iluminação, não é? O parque era muito iluminado e quando essa festa de iluminação começou a acabar com a substituição de lâmpadas por lâmpadas mais fracas, depois a eliminação de várias lâmpadas por causa do custo de vida, o que acontece é que o parque começou a morrer lentamente. Entretanto, foram morrendo os empresários antigos, os habitantes do Parque Mayer antigos, foram acabando negócios que existiam aqui no Parque Mayer, que deixaram de ter razão de existir, e tudo isso ajudou a acabar o Parque Mayer. Muitas vezes perguntam, mas porquê é que tu continuas? Continuei porque eu já disse, há tempo para tudo, há o tempo para a gente desistir. A partir de uma certa altura já não devemos desistir, porque há pessoas que dependem de nós, há trabalhadores que confiam em nós, e desistir é covardia. E, portanto, eu, lutando contra a maré, rumando contra prejuízos enormes, fui lutando, também tenho muita gente ao meu lado, também gente que acredita em mim, e isso consegue-se com a nossa forma de agir e de estar na vida. O Capitólio que eu conheci, onde comecei a trabalhar,
era totalmente diferente deste, tinha um grande balcão e por isso estas montras que agora estão aqui enormes não tinham razão de existir, já tinham sido assim, dizem os entendidos, os antigos, mas eu não conhecia assim, porque as montras eram pequenas, exatamente porque tinha que haver o suporte para todo o balcão, que era um balcão enorme, e portanto que fizeram a história do Capitólio. Portanto, este Capitólio para mim é completamente novo, não só pela sua construção, como pela sua traça, não é? Eu não conheci e estreiei-me no Parque Mayer exatamente a trabalhar no Capitólio, já quando tinha o tapete rolante. Este edifício não é aquele que eu conheci e onde me estreiei em teatro. Bem, mas vamos ver, ainda há muita coisa a acabar, há coisa a fazer, o edifício também fica maior, porque tem ali um anexo. Eu julgo que a fachada vai ser recuperada como era, vamos lá ver, estou à espera. O edifício ainda não foi inaugurado, só depois é que podemos avaliar. Acho que o grande desastre do Parque Mayer foi o Casino de Lisboa, que estava indicado vir para aqui não ter acontecido. Acho que foi aí que começou, porque vinha movimentar toda esta zona da cidade, bem precisa, e vinha dinamizar sobretudo o Parque Mayer. Mas julgo que o novo Capitólio, depois de inaugurado, traz gente também nova ao Parque Mayer e a partir daí o Parque Mayer começa uma nova vida. Foi por isso que nos batemos, por isso que lutámos, tendo sempre a certeza que o Parque Mayer nunca mais voltaria a ser aquilo que foi. Não no aspecto de quantidade de público, isso é esperado que venha mais gente, hoje a população é maior, mas exatamente pelas atrações que havia, já não tem cabimento, as barraquinhas de tiros, aquelas coisas que havia no Parque Mayer, os carros de choque, etc. Mas pronto, vamos ter um Parque Mayer diferente, um Parque Mayer moderno, mas é preciso que seja um espaço de lazer, diversão e de cultura, e isso é o que está previsto.